E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Com nós tá tudo ótimo, graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, queremos agradecer o carinho de todos vocês aí que nos acompanham. Muito obrigado mesmo de todo o nosso coração, né, bem? Isso mesmo, meu benzinho. Que a presença do nosso Deus possa chegar no lar de cada um de vocês aí que nos Amém. acompanha, né? Em nome de Jesus. Pessoal, vamos tá contando um pouco da nossa história. O vídeo tão esperado. Que a gente prometeu de contar para as pessoas, né? E muitos falam que estão ansiosos, esperando este momento. Vamos estar contando como a gente se conheceu, né? E como a gente chegou até nesse ponto, né, bem? Até onde a gente tá hoje. Tudo que aconteceu. Vamos tentar contar, né, amor, as coisas mais Pessoal, importantes, né? vamos tentar contar as coisas mais legais, né? As coisas mais tristes vamos deixar de lado. Tem umas coisas que vai ter triste no meio, mas... Alguma coisa a gente vai ter que contar, porque senão não vai fazer sentido, né? Isso, pessoal. Algumas coisas. Mas a gente vai tentar ser mais breve, porque se for contar detalhe por detalhe, minha gente, ó, tem muito vídeo daí, né, bem? Não dá, né? Que é um bichinho da boca. Então, pessoal, eu conheci a Nath num campo de futebol, né? A primeira vez que eu vi ela, foi numa igreja, né? Tempo de final do ano, Natal, essas coisas, a gente ia ver o Papai Noel, né? E pela primeira vez eu vi ela. Ela tinha acho que uns 10, 11 anos, não sei. Acho que tinha uns 10 anos, 10, 11 mesmo. Eu fiquei encantado com a beleza dela, né? Eu já ficou apaixonada. Porque eu nunca tinha visto uma moça tão linda igual ela, né? E tá, só de passagem, né? E eles vieram passear na casa do avô dela, A né? gente morava em outro estado. Eles moravam em Santa Catarina, né? E só vieram passear. Então só vi ela aquele momentinho ali, só um minuto só que eu vi ela de noite ainda, e não vi mais, né? Aí eles voltaram embora para Santa Catarina e eu sempre tive uma boa amizade com o irmão dela, né? Que sempre a gente jogava bola junto, pescava junto, então sempre a gente teve uma amizade bem bacana. E tem até hoje, né? E então se passou, acho que uns 2 anos, sei lá. Eu recebi a notícia que eles estavam vindo embora pro Paraná, né? E daí passou na minha cabeça, falei assim, meu Deus, como é que tá aquela moça, né? Passou assim, né? Falei, como é que ela está, né? Como é que ela hoje ela é, né? Fiquei, por exemplo, assim, esperando, né? Um dia eu ver ela, né? Então tá, né? Eu sempre tive o costume de ir lá na casa do pai, ter um campo de futebol, né? É pertinho de lá. Dá uns 300 metros, eu acho, né? Aí, todo sábado e domingo a gente se reunia pra jogar bola. Aí, por exemplo, assim, tinha uma rampinha pra subir no campo. Aí a gente tinha um asfalto, tinha que subir uma rampinha. E ele tinha uma sombrinha. Sempre a gente ficava ali, esperando acabar o jogo pra gente entrar, né? Aí quando eu subi aquela rampinha, deparei com quem? Com essa princesa. Tava 3 moças, né? Ela e mais 2. Aí eu olhei pra ela e me encantei. Meu Deus do céu. Meu coração disparou, sabe? Aí eu cumprimentei ela, disse um oi, sentei, né? Do lado, assim. E de repente eles saíram do lugar. Mas aí, quando eles saíram, aí até não vou não vou remedar o jeitinho que ela fez, né? Porque fica estranho, né? Aí eu falei assim, meu Deus, imagina se um dia essa menina fosse minha namorada. Falei assim. Aí falei assim, fui jogar bola e deu, né? Só que daí, como a gente tinha uma amizade com o irmão dela, bem bacana, o outro dia, era no domingo, né? Eu vi ela no sábado, aí no domingo, de repente eu escuto o meu cachorro aquar, ou latir, não sei, né? Eu olho pela porta, quem tava chegando na minha casa? A Nath, com o irmão dela, né? Só que eu não tinha conversado com ela em nenhum momento mesmo. Então, por exemplo, assim, meu coração disparou daí. Daí pronto. Falei, meu Deus do céu. Aí, sabe, eu fiquei, não sei se tá desesperado, se tá com vergonha, não sei dizer, né? Só sei que o meu coração, por exemplo, assim, ficou descontrolado.
sentimento, acho, né? Aí tá, por exemplo, eles entraram, tudo, sentaram no sofá, lembro até hoje. Que eu começava a piscar pra ela, né? Começava a dar uma piscadinha pra ela respondia. Ai, ai. Ai, Deus. E eu não podia acreditar que aquele momento tava, sabe? Aquela linda Acontecendo, mulher, né? aquela linda mulher que eu desejei pra Deus, né? Que se um dia ela fosse minha namorada. Aí tá, por exemplo, assim, almoçou na nossa casa. Acho que aquele dia que você quase fez lá uma coxa de frango no prato. A gente não tinha hábito de comer com garfo e faca, né? E daí vocês colocaram, né? Sua mãe colocou, né? Isso. Garfo e faca na mesa. Que vergonha! Voou um pedaço de carne do meu prato! Gente, que vergonha que eu fiquei! Quem que já passou por isso na vida, né? É muito triste, gente do céu, quando a gente tem vergonha e acontece uma barbaridade dessa. Então, pessoal, daí almocemos, né? Aí fomos pro campo e eu conversei com ela, chamei ela pra conversar com ela e aí, por exemplo, assim, eu marquei um prazo na casa dela, pedi ela em namoro pro pai dela. Porque eu falei que eu não ia namorar, né? Ela falou que não ia namorar comigo se eu não fosse lá pedir. E o pai dela era brabo. E a mãe dela também. Aí, falei assim, não, pode deixar que eu vou. Só que daí eu marquei um prazo de 14 dias, imagina, tão longo. Aqueles dias não passava pra mim. Eu não dormia de noite, se vocês imaginassem, eu não dormia de noite. Eu levantava de madrugada e ficava delirando, sabe, esperando aquele dia chegar. E não passava, e quando chegou o dia, eu fui na casa dela, né? Aí fomos pescar com os irmãos dela, porque ela trabalhava até as 4 da tarde, né? Aí até ela chegar pra me pedir ela em namoro, né? Pros pais dela, né? Daí quando eu cheguei, já era 4 horas, ela já tava em casa. Só que o pai dela não tava em casa, tinha fugido. Não queria conversar. Ele não queria conversar comigo. Aí eu já tava ali, aproveitei a oportunidade de pedir ela em namoro pra mãe dela, né? Que é minha sogra hoje, né? Ela aceitou, tudo bem. Daí começamos, né? Se conhecer melhor. Vai dali, vai de lá. E se conhecemos 8 meses. Se conhecendo, né, bem? Uhum. 8 meses, aí a gente decidiu morar junto. Pessoal, a gente se casou muito novo. Bem novo. Você tinha uns 12 anos? 12, 13 anos? 14. 14? E eu tinha, não sei se 19, 20 anos. Você tinha 19 pra 20, eu acho que você tinha feito 20. E então a gente era bem jovem. Somos jovens ainda, né? Eu sempre, desde pequena, eu já tinha uma cabeça bem madura, posso dizer, né, meu bem? Com certeza. Eu tinha, eu acho que 8, 9 anos, eu já cuidava da casa pra minha mãe, já cuidava dos meus irmãos, então eu tinha responsabilidade desde muito pequena. Minha mãe trabalhava fora, então eu tinha que ter essa responsabilidade de cuidar do meu irmão e cuidar da casa, né? Pra minha mãe chegar em casa e estar mais organizada. E eu sempre sonhei em ter uma casa, eu sempre sonhei em ter uma família, sabe? Sempre. Eu limpava a casa da minha mãe, mas eu imaginava limpando a minha casa, desde bem pequena. Então eu tinha uma cabeça bem madura, né? Sim. Então eu já pensava como uma mulher. Eu era uma adolescente ainda, mas eu já pensava como uma mulher. Então, eu acho que por isso que começou a dar certo, né? Eu acho que sim. Pessoal, nesse meio termo aí, eu não conhecia Jesus. Hoje ainda eu falo para as pessoas, eu não sabia o que era perdão. Eu não sabia o que era amar, sabe? Como a mãe dela conhecia Jesus e colocava na TV quando eu ia passear lá, eu acompanhava. Nossa, eu ficava admirado, assim, quem é esse Jesus? Eu quero conhecer, sabe? Então ali, por exemplo, eu comecei a mudar também essa questão. E Você sentiu desejo, né? isso, senti o desejo de conhecer quem era Jesus. O que ele estava fazendo, sabe, nas pessoas. Então o que ele era capaz de fazer, o que ele é capaz de fazer hoje, né, bem? Uhum. Então, por exemplo, assim, ali no meu coração, sabe, já começou a ter um novo sentido para a vida, sabe? Porque eu não sabia o que era perdão, sabe? E ali comecei a aprender o que era perdoar as pessoas. Perdoar meu próprio irmão, né? Então, por exemplo, assim, ali, por exemplo, já foi um caminho
aberto para mim conhecer a Jesus, porque eu era um rapaz, por exemplo, assim, perdido para os olhos das pessoas, né? Revoltado, né? Eu era muito revoltado e então ali, por exemplo, assim, já foi uma porta aberta para mim, sabe? Eu senti um desejo e comecei, por exemplo, assim, buscar um pouquinho mais de Jesus. E então ali, por exemplo, assim, começou a dar mais certo ainda por causa dessa questão, né? Uhum. Só que mesmo assim ainda a gente tinha um coração meio endurecido, né? Na verdade, pessoal, quando duas pessoas que vivem em famílias totalmente diferentes, a minha família era totalmente diferente da família do Paulo, né? Os costumes do Paulo eram muito diferentes dos meus. Assim como todo relacionamento, todo casamento é assim, né? Tanto a esposa quanto o esposo, né? Vem com hábitos, vem com costumes de outro jeito, né? Então, eu e o Paulo era muito diferente um do outro, né, meu bem? Era. No começo a gente sofreu bastante por conta disso. Problemas emocionais, a gente carregava dores, a gente carregava falta de, que nem você falou, né? Falta de perdão, não conhecia o que era amor de verdade, não sabia o que era ter um relacionamento abençoado, né? Feliz, sem briga, sem discussão. A gente não sabia o que era isso, né? A gente achava que resolvia problemas com xingamento, né? Com briga, assim que resolvia problema. Então, no início não foi muito fácil, né, meu bem? E mesmo conhecendo Jesus, né? Sim, pessoal, nós sempre estávamos nos caminhos de Jesus, né? E as lutas vinham. Sempre vem, né? Sempre vem, né? Só que a gente não estava preparado. Só que nós, por exemplo, sim, permanecemos sempre, né? Alinhado. Tendo as dificuldades, mas sempre buscava melhorar mais, né? A conhecer mais. E para essa questão, pessoal, nesse tempo, eu não sabia ler nem escrever. Né, meu bem? Lembrando disso, eu não sabia nada disso. Eu saí da escola, por exemplo, sem aprender nada. Eu não sei como é que eu passei até o 7º ano. Eu fico até admirado hoje. Como é que eu passei? Ele fala, como que a professora me passou? Como é que a professora me passou até o 7º ano e eu não sabia, pessoal? Eu até sinto vergonha em falar, mas eu não sabia ler nem escrever. E aí tá, por exemplo, assim, a gente foi morar junto, fiquemos 8 meses com o pai. Morando na mesma casa, Mesma você casa, tinha né? separado, né? Uma cozinha. Separei uma salinha 3x3 e um quarto. E ali fiquemos 8 meses. E a Nath estudava e eu trabalhava fora, né? Parava nos barracos, trabalhando, porque perto da casa do pai não tinha serviço. Aí eu vim só ao final de semana. Aí, por exemplo, decidimos a seguir o nosso caminho sozinho. Só nós dois e Jesus mesmo. Aí começamos a pegar chácara, fazenda para cuidar, né, bem? Uhum. E fomos nessa luta sozinho. Nós não tinha nada, compramos todos os nossos móveis, devagarzinho fomos comprando. E ali de lutas e vitórias nós ia e nunca desistimos, né, bem? Uhum. Várias vezes, né? Passou pela cabeça desistir, né? Mas... Teve muitos momentos que a gente pensou em desistir, mas sempre eu falo, tem que ter paciência. Eu tive muita paciência com a Nath. Bastante. E graças a Deus é esse o motivo de a gente estar hoje, junto. Tem que ter paciência um com o outro. Não aceitar a provocação um do outro, né, bem? E hoje, por exemplo, sim, nós faz o quê? 4 anos, 5 anos, a gente não sabe o que é briga, sabe? Discussão, não sabemos o que é isso mais na nossa vida. Mas então, pessoal, voltando à questão, nós trabalhávamos numa chácara, eu e a Nath, já fazia 2 anos e pouco, né? Eu trabalhava numa chácara, perto da casa do pai. Aí nós vinha na igreja, pra essa cidade onde nós morava hoje. Estamos morando hoje, né, bem? Uma vez no mês nós vinha na igreja, porque lá na cidade onde a gente morava não tinha igreja pra gente ir. A igreja a gente participava. E então nessa luta aí de 2 anos e pouco, vindo toda vez. Aí, amor, conta um pouco. Eu contar um pouco? Tá bom. Mas eu posso voltar um pouquinho? Pode. Eu vou contar a minha versão, né? Isso o Paulo tá contando o que ele sentiu, né? Vou contar um pouco do que eu senti. Eu sempre fui uma menina muito carente, né? Carente de carinho, carente de amor. E eu sempre quis, que nem eu falei pra vocês, desde muito criança, eu sempre quis casar. Sempre quis ter uma família, sempre quis ter uma casa, alguém pra cuidar e pra que cuidasse de mim. E eu sempre me senti muito sozinha,
desde pequeno, me sentia muito sozinha, sabe? E quando o Paulo conta que ele se apaixonou por mim, assim, de um jeito tão lindo, tão perfeito, e quando ele foi conversar comigo com toda aquela paciência, lá do campo que ele contou, a primeira vez que ele foi falar comigo, que eu falei que eu não ia namorar, que sem ele me pedir em namoro pros meus pais, e ele com toda a paciência, com todo o amor do mundo, me pediu em namoro, sempre com muito respeito, sabe? Sempre, gente, demonstrando muito respeito, muito carinho por mim. E eu me senti segura perto do Paulo. Eu não sabia o que era amar. Não vou dizer que eu amei ele desde o início, né, meu bem? Porque, na verdade, eu não sabia o que era amor. Mas eu me sentia segura, eu me sentia protegida por ele, porque ele demonstrava isso por mim, demonstrava o carinho, demonstrava o amor que ele sentia por mim. Ele já sabia me amar. Não sei se ele sabia o que era amor, né? Mas o que ele sentia era algo especial por mim. Então, por esse motivo, pelo fato de eu me sentir segura, pelo fato de eu me sentir protegida, por eu me sentir amada por ele, que a gente começou a ficar junto, né? A gente casou, a gente foi morar junto. Quem aí é psicólogo sabe, né? A gente quando tem muita carência, a gente sempre procura alguém para nos proteger, pra gente se sentir amada. E o Paulo demonstrou isso por mim. E, gente, foi incrível porque com o passar do tempo, a gente foi descobrindo, né, meu bem, o que é amor. A gente foi descobrindo o que é amar, o que é relacionamento, o que é casamento, porque a nossa família não tinha isso muito, né? Era o jeito deles viverem, né? Cada família tem um jeito de viver, nossos pais tinham um jeito de viver e a gente não aprendeu isso com eles, né? O que era ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, sem briga, sem discussão. A gente não sabia o que era isso, então a gente aprendeu com o tempo, né, meu bem? Como eu falei pra vocês, no começo, pessoal, foi bem difícil o nosso relacionamento, né? Por eu ser muito insegura, eu tinha muito ciúme de você, né, bem? Tinha um pouco. Eu tinha muito ciúme do Paulo, porque eu morria de medo dele achar outra pessoa e me abandonar. E lembrando, né, que eu nunca deu motivo. Nunca tive motivo pra ela ter ciúme, né? Pessoal, o Paulo nunca... Era o meu grude mesmo. Era um grude mesmo. O Paulo nunca demonstrou nada, sabe? Tipo, nunca me deu motivos nenhum pra eu sentir ciúmes. Mas pelo fato de eu ser muito carente e me sentir muito insegura em relação a tudo, eu achava que qualquer momento ele poderia me abandonar. E eu ia perder a minha segurança, ia perder quem me protegia, quem me amava, quem me protegia, por dizer assim. É muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas era isso que eu sentia. E por isso que a gente brigava muito no começo, né, bem? Sim. No início a gente teve muitos problemas, pessoal. Muita discussão, muita briga. Eu era muito revoltada, o Paulo também, né, meu bem? Era muito revoltado e tudo começou a mudar quando a gente conheceu Jesus de fato, né, bem? Isso, pessoal, Aí nós morando nessa chácara, um dia eu falei pra Jesus assim, Jesus, eu quero ser diferente pra minha esposa. Me ajuda, sabe? Nessa época eu já tava com depressão, né? Isso. Eu queria ser diferente pra ela, sabe? E Jesus mostrou, sabe? O caminho. E nós fomos na igreja e, sabe, a pregação parece que era só pra mim, sabe? E eu aceitei, porque eu tinha pedido, né? E dali, por exemplo, assim, eu comecei, por exemplo, assim, ter mais paciência que eu tinha com ela. E comecei a ser diferente com ela também, pelo tom da minha voz, sabe? Ela sempre reclamava, por exemplo, assim, que eu falava alterado. E pra você era o teu jeito de falar, né, meu bem? Pelo meu jeito, assim, era o jeito que eu trouxe dos meus pais, né? Era o jeito de eu falar. E eu achava que lá não precisava eu mudar, sabe? E realmente precisou. Porque para que nós tivéssemos um casamento saudável, precisou eu mudar meu tom de voz. Porque hoje, por exemplo, sim, eu percebo que aquilo lá fazia muito mal para ela. Fazia muito mal para o nosso casamento. E eu fui mudando. Aos poucos, não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, foi vários anos, né, bem? A mudança aconteceu, mas, por exemplo, se eu quis mudar, eu pedi, porque eu queria mudar, eu queria ser diferente para ela, sabe? E então as coisas foram acontecendo, eu fui tendo paciência,
E sempre o Espírito Santo me, por exemplo, assim, falando nos meus ouvidos, sabe? O que eu tinha que fazer. E sobre a provocação das palavras da Nath, eu, por exemplo, já comecei a não aceitar mais provocação, sabe? Falava, ficava quieto, saía. E as coisas começaram a mudar, sabe? Começou a mudar, ter um rumo diferente. E daí, cheguei ontem, tivemos um convite, pessoal, para nós servir a Jesus, né, bem? E teve uma pessoa que falou assim que via algo diferente em nós, que via, por exemplo, assim, não era normal, sabe? O que eles viram em nós, né, bem? Até quando na igreja onde a gente frequentava, veio um casal de Curitiba, né? Curitiba. Um casal de Curitiba fazer uma pregação, uma ministração na igreja. E a gente morava longe, né? A gente morava em Palmital e só tinha igreja aqui em Pitanga. Isso dava quase 80 quilômetros. Dava né? quase 80 quilômetros. Quando a gente começou a vir aqui na igreja, em Pitanga, foi num momento difícil o nosso relacionamento, né, meu bem? Foi. Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Foi um momento bem difícil o nosso relacionamento. Eu tava com depressão, a gente brigava muito, a gente não se entendia. E eu lembro uma vez que eu tava trabalhando na casa da minha patroa, e daí tava conversando sobre igreja. Ela falou, nossa, eu conheço uma pessoa que é bem conhecida, que é amiga minha, que eu acho que frequenta a igreja de vocês. E se não me engano, ela faz caravana para Pitanga, para ir na igreja que vocês frequentam, que vocês participam, que a gente acompanhava só pela TV, pessoal, né, meu bem? Isso, só pela TV. A gente não vinha na igreja, a gente acompanhava só pela TV. Daí eu cheguei em casa e falei, Paulo, a gente precisa ter o número dessa mulher, a gente precisa conversar com ela, né? Pra gente ver como que vai pra igreja, que tipo de caravana que ela faz pra ir pra igreja. E o dia a gente tava sentado, né, almoçando, né, na área de casa, a gente tava escutando a rádio da cidade, você lembra? Sim. A gente tava escutando a rádio da cidade, a gente quase não tinha comunicação, a gente quase não conversava, pessoal, né? A gente conversava muito pouco naquela época. E a gente almoçando ali, de repente, a gente escuta ela falando, tal dia a gente vai fazer caravana pra ir na igreja em Pitanga, na Santa Ceia, tal. Eu falei, amor, eu sempre que anotar, peguei rápido, né? Consegui anotar o telefone que ela passou no rádio e já mandei mensagem, não, já liguei, porque naquela época a gente não tinha internet, não tinha WhatsApp. Era só um celularzinho que a gente fazia ligação mesmo. Então eu liguei pra ela e já marquemos de nós se encontrar, nós fomos na casa dela, né? Fomos ver sobre a caravana pra vir aqui pra igreja, a gente começou a vir pra igreja. Todo mês, era uma vez no mês a gente participava da Santa Ceia aqui na igreja. Era longe, a gente tinha o curso, a gente tinha que pagar, né? E então era uma vez no mês só que ela vinha pra Pitanga com a caravana. E a gente começou a frequentar. Passou alguns meses, né? A gente vindo e sempre o líder da igreja, né? Ele sempre falava que via algo diferente em nós, que eles viam uma luz diferente em nós. E até quando esse casal de Curitiba veio fazer a ministração na igreja, depois do culto eles falaram que eles viram um brilho diferente em nós, que eles não viram em mais ninguém lá dentro, né? Era um brilho diferenciado. Tá, mas passou, né? Eles falavam, Deus tem algo na vida de vocês, Deus tem um propósito na vida de vocês, não sei o que é, mas Deus tem algo para fazer na vida de vocês, vocês precisam aceitar, né? Vocês precisam ir por esse caminho, mas a gente não sabia que caminho era esse, qual era esse propósito de Deus na nossa vida. A gente nunca imaginou viver isso, né? Não. A gente nunca imaginou viver o que a gente viveu. Mas foi passando, de tempo em tempo, né? A gente vinha na igreja, eles falavam de novo, mas a gente nunca dava muita moral, porque a gente não sabia se era aquilo que era para ser. A gente não acreditava que era aquilo, né? Pelo fato que eu não sabia ler nem escrever, eu falei assim, Era impossível, eu falei né? assim, por que eu? Sabe? Por que eu? Eu não sei ler, não sei escrever. Tem tantas outras pessoas que sabem, sabe? Escrever bem, ler bem, mas eu? Por que Deus ia escolher eu, sabe? Então, por exemplo, assim, eu fiquei com medo. Muito medo. Eu fiquei com medo, sabe? De largar tudo, sabe? E não dar certo. Né, bem? Uhum. E
Então, por exemplo, sim, eles falaram assim, não, mas Deus não escolhe como é que é? Capacitados, ele É isso. capacita os escolhidos. E, por exemplo, assim, que lá, por exemplo, assim, entrou dentro do meu coração e eu já, sabe, começou a mudar, sabe, algo dentro de mim. Sabe, Tinha um desejo, né? eu comecei a sentir um desejo, sabe, de buscar mesmo, de servir, sabe. E poucos meses nós tomamos uma decisão, né, velho? Pessoal, ainda a pessoa falou assim pra nós, vocês vão ter que largar tudo. Deixa tudo pra trás. Tudo que vocês têm. Vocês têm moto, nós tínhamos uma motinha. Nós tínhamos todos os móveis de casa. Tudo que vocês pensar, novo, né, tudo que vocês pensar, nós tínhamos dentro de casa. Tudo novo. Nós tínhamos acabado de comprar. Fazia um ano e pouco, né, mãe? Nós tínhamos comprado as coisas dentro de casa. Eles falaram assim, vocês vão ter que largar tudo isso. Vocês só tem que trazer a roupa e coberta. E tem que casar, né? E tem que casar. Eu não era casado no civil, né? E nem na igreja. Então, por exemplo, assim, já corrimos, já agendemos, né? Pra casar no civil. Casar no civil. Casemos às pressas. Não era o que nós queríamos, mas casemos às pressas. Casemos na igreja. E daí eu chamei o patrão, falei assim, ó. Eu vou ficar só mais esse mês, eu vou sair. Ele falou assim, mas pra onde vai? Eu falei assim, não, eu vou servir a Jesus. Ele falou, mas você tá ficando louco? Todo mundo falou, né? Tá ficando louco, você vai largar o serviço seu pra servir Jesus. Eu falei, pior que vou. E a minha família também falou, sabe? Mas pra quê? Não foi essas palavras, mas eles foram contra, sabe? Ninguém apoiou, né? Porque... Ninguém apoiou, por causa que eu não sabia ler, sabe? Eu era, sabe, aquela pessoa assim, descartado, sabe? Eu acho, né? Porque eu não sabia ler, eu não sabia escrever. Então, por exemplo, eu acho que na cabeça deles, assim, você vai quebrar a cara, né? Porque não sabe nada. Mas, por exemplo, sim, já que eu tinha tomado a decisão, nós resolvimos ir, né, meu? Pessoal, Eu ia falar que os meus pais, eles nunca foram contra, tipo, nunca falaram não, né? Não vá. Só que a minha mãe, eles choraram muito. Ela me conta hoje que eles ficaram desesperados, porque eles acharam que nunca mais ia me ver. Pessoal, por causa que era por exemplo, se nós não ia, por exemplo, assim... Ficar numa cidade, Ficar numa cidade, né? Então nós ia vagar pro mundo, né, bem? Nós ia andar pro mundo. E... Então nós tomei uma decisão de largar tudo e vim morar com essa pessoa. Tinha que vir morar com essa pessoa ainda, né? A gente não vai falar o nome, por causa que a gente não quer mal de ninguém, né? Nós tínhamos que largar tudo e vir morar com essa pessoa para nós estar cuidando de uma igreja, né? Com ele, né? Então, vendimos tudo, nossas coisas baratinhas. Alguma demos, né, velho? Vamos supor que nossas coisas valiam 7 mil, nós vendimos lá por uns 2 mil. Mas então nós fizemos de tudo, pessoal. Só as cobertas mesmo, né? Coberta e roupa. E calçado. Um pouquinho que nós tinha, né? Não Isso. tinha muita coisa. Dessa pessoa falou assim, não, vocês podem morar com nós. Calçado, comida, roupa. Vocês não precisam se preocupar, né? Vamos dar tudo pra vocês. Vocês não vão precisar trabalhar mais. O trabalho de vocês vai ser na igreja. Eu falei, então tá bom, né? Aí larguemos e viemos morar com essa pessoa, né? Pessoal, 3 meses que nós estávamos nessa cidade aqui, morando, em Pitanga. A gente veio pra Pitanga. Veio pra Pitanga morar. 3 meses que nós estávamos. Pessoal, as coisas estavam tudo maravilha, sabe? A gente ia cedinho pra igreja, né? Ia pra igreja, pessoal, eu não sabia ler, não sabia escrever. Comecei, sabe, a pegar a Bíblia. Paulo ficava todo dia, pessoal, de segunda a segunda na igreja. Isso. A gente ficava, né, meu bem? O nosso papel, assim, era deixar a igreja aberta, né? E receber as pessoas, receber as pessoas, fazer limpeza, tá cuidando lá da igreja. A gente saía o quê? Umas 10, 11 horas da noite, Isso. né? Só que nós não ligava pra isso, né? Porque nós estávamos ali pra cuidar e tal, né? E a gente foi gostando daquilo ali. Por causa que chegava a pessoa, contava a história, contava os problemas, sabe? E ali, por exemplo, a gente falava, eu, por exemplo, assim, tão inocente, falar de Deus, falar de Jesus, eu não sabia nada, sabe? Mas o que vinha na minha cabeça, o que o Espírito Santo me falava, eu falava pra pessoa, sabe? Então ali, por exemplo, nós fomos ficando gostando daquilo,
sabe? Fomos começando a amar aquilo lá, sabe? Servir a Jesus. Porque a gente começou a ver as obras de Deus através de Isso. nossa... Porque a gente nunca se sentiu capaz de nada, né? Né? A gente sempre se sentiu muito inútil, pequeno demais para qualquer coisa. E quando a gente começou a ver a obra de Deus através da nossa vida, quando a gente começou a ver os milagres acontecendo, né? Pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas, aquilo foi crescendo um amor tão grande dentro de nós, né? Em fazer aquilo que a gente estava fazendo, né, meu bem? Pessoal, e 3 meses que nós fiquemos nessa cidade, a gente, por exemplo, assim, teve um carinho tão grande pelas pessoas, né? E as pessoas, né, tiveram um carinho tão grande pela gente. Elas vinham até antes de pedir oração pro líder, elas pediam oração pra nós, né? A gente tava ali na frente, sabe? A gente cumprimenta. Sempre, a gente era igual nós somos aqui hoje, né? Sempre cumprimentava as pessoas. Chegava a pessoa, nós abraçava, sabe? Nós conversava. Então as pessoas, por exemplo, assim, ficaram gostando demais de nós. Só que em 3 meses, quando chegou 3 meses, nós recebemos uma notícia. Que essa pessoa seria transferida da cidade. E nós ia ter que ir junto. Então, essa pessoa foi transferida para a divisa da Argentina, em Santo Antônio do Sudoeste. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Em Santo Antônio do Sudoeste, onde era para essa pessoa ir. Bem na divisa da Argentina. Aí nós larguemos tudo e fomos junto, né? Para essa cidade. Chegamos lá tudo estranho pra gente, né? Nunca tinha ido para uma cidade grande, Pitanga, que a gente conhecia um pouco, né? Para nós era tudo estranho. As pessoas, para nós ali, por exemplo, assim, era tudo estranho, porque a gente tinha um carinho tão grande para as pessoas de Pitanga, né? Só que como a gente transmite luz, paz, né, bem? A gente já foi começando, por exemplo, assim, gostar daquelas pessoas, pelo jeitinho nosso ali, sabe? De conversar, de ter atenção das pessoas, né, bem? As pessoas chegavam ali, contavam os problemas, nós escutava, sabe? As pessoas chegavam a desabafar com nós escutávamos, nós tinha paciência, né, bem? De acolher as pessoas. Então, poucos tempos já estava bem conhecido, né? Das pessoas, e as coisas estavam tendo tudo mil maravilhas, sabe? Não tinha o que dar errado, né, bem? Falando assim, né? Não tinha o que dar errado, mas deu. Uma semana que nós estava lá, nós recebemos uma notícia que nós ia ter que, por exemplo, sim, achar serviço. Nós ia ter que achar serviço, nós ia ter que trabalhar, nós ia ter que alugar casa, porque nós tínhamos que se mudar da casa dessa pessoa, que levou nós para morar com ela, né, bem? Né, teve uma denúncia, sabe, de líderes, sabe? Que não podia um casal morar com essa outra pessoa, com esse líder, né? Então teve uma denúncia lá que não podia. Para nós continuarmos no caminho de Deus, servindo a Deus, nós ia ter que achar uma casa para alugar, achar trabalho, viver igual nós estávamos vivendo ali antes, né, bem? E cuidar da igreja, né? E cuidar da igreja. Nós, por exemplo, não vimos problema nessa questão aí. Falei, não, vamos. Era acostumado a trabalhar, né? Falei, não, pode deixar. Eu já fui correndo atrás de trabalho, fui pegando currículo, levando, sabe? Meu currículo, por exemplo, assim, não tinha muito o que demonstrar no currículo, porque, sabe? Não sabia ler, não sabia escrever. Só sabia mexer com vaca e porco, né? Essa é a minha profissão, né? Nunca tinha ido morar na cidade na vida. Pessoal, a gente nunca imaginou ir morar na cidade, né, meu bem? Não. Sempre, a irmã do Paulo já morava aqui em Pitanga, né? Ela sempre falava, quando a gente morava, bem no início, lá na roça, ela chamava a gente pra vir pra Pitanga, né? Pra cidade. Mas a gente falava, nunca na vida a gente vai morar na cidade. Jamais, né? Paulo falava, nem que me amarre. Eu não vou pra cidade. Então, o único motivo que a gente foi pra cidade foi através de Jesus, né? Isso. Por Jesus. Então, se vocês veem essa questão, pessoal, como é que eu posso falar? Tudo que aconteceu desde o início da nossa vida é um processo que nós tivemos que passar. Sempre a gente fala, a gente tem que ver algo bom nas coisas ruins. Claro que no momento tem pessoa que não consegue ver algo bom nas coisas ruins que estão acontecendo. Mas lá na frente a gente percebe. E é porque no momento que a gente está passando pelo momento difícil, parece que não tem saída.
sabe? É o que a gente sentiu e é o que muita gente sente, né? Isso. Parece que você tá num buraco sem fundo, que você só tá descendo, não consegue ver a luz pra cima, não consegue ver direção pra nenhum lado. Parece que ninguém tá ali pra te ajudar, parece que você tá sozinho e não tem saída pra você e parece que nem Deus te alcança lá. Essa é a sensação, né? Isso. Então, pessoal, daí eu fui atrás de trabalho. Penso numa cidade que tinha fábrica, pessoal. Mas nenhuma fábrica me quis trabalhar lá dentro. E Ninguém conhecia. ninguém conhecia, era estranho, né? Não tinha currículo direito, que nem a gente sempre falou. Aí tive um sonho de noite, mas sabe aquele sonho que parece que é tão real que você não tira a cabeça? Me lembro até hoje. Era às 11 horas da manhã. Falei assim, vou ir pelo meu sonho. Porque no meu sonho falava que em tal lugar ia ter uma vaga de emprego pra mim, sabe? Era às 11 horas da manhã. Falei assim, vou ir pelo meu sonho. Cheguei em tal loja. No meu sonho eu vi, né? A fachada da loja, tudo certinho. Eu nunca tinha passado por frente dessa loja. Porque a gente era novo, fazia uma semana que ele estava na cidade, né, velho? Então eu fui pro meu sonho. Cheguei na loja, falei se não tinha uma vaga de emprego, essas coisas. Falei assim, estão precisando de uma pessoa. Falou assim, o que você sabe fazer? Falei, eu não sei fazer nada, mas o que você me colocar eu faço. Né, velho? Eu sempre tive isso, né? Eu não sei nada, mas o que você me colocar eu faço. Então, comecei depois do almoço. Eu falei assim, pode dar para começar depois do almoço já. Vocês não me lembram se foi, acho que uma quinta-feira. Você pode começar depois do almoço. Nossa, corri para casa, sabe? Vesti uma roupa e voltei pro trabalho. Depois perguntei quanto que eu vou ganhar. R$50 por dia. Falei, não, tá bom, né? Melhor que nada, né? Aí, trabalhando ali, né? Pra sustentar a casa, né? E aluguel, água, luz. Lembrando, pessoal, que desde esse processo a gente nunca teve apoio, né? Não A tive apoio. A gente se sentiu muito sozinho, porque tanto pra nada, na verdade, a gente teve apoio, né, meu bem? A gente teve que se virar Isso, sozinho. A pessoa que, por exemplo, assim, que prometeu pra nós que ia vestir nós, ia calçar, que ia dar alimento, o alimento ele deu. Nós não passamos fome, né, bem? Não. Nesse lugar onde nós estávamos. Mas roupa, pessoal, eu ganhei uma calça só. Então as roupas que eu tinha, eu fui colocando no trabalho, por causa que eu não podia comprar. Pessoal, lembrando que como a gente não trabalhava e ganhava sempre muito pouco na roça, então a gente nunca teve roupas boas, né, meu bem? Eu nunca esqueço, quando a gente veio pra Pitanga, que a gente saiu lá da roça, eu tinha uma calça jeans. Eu tinha uma blusa que a gente comprou pra vir pra cá, né, pra Pitanga. Isso. Lembra, né, meu bem? Lembro. Que eu tinha aquela blusa. Então, foi muito difícil. O Paulo, que você tinha 2 calça jeans, eu acho, né? Era uma com bolso aqui. Isso. Mais ou menos umas 2 calça jeans. E dele comprar um calçado também pra vir, né? Ainda teve que comprar um calçado pra vir. Era essa a nossa roupa, pessoal. Além de uma bermudinha simples de tactel que a gente tinha. Então a gente não tinha muita roupa. E o que o Paulo tinha de roupa, ele teve que colocar pra trabalhar, né, meu bem? Isso. Tive que colocar pra trabalhar meu calçado, que eu gostava tanto. Tive que colocar pra trabalhar. O pessoal chegou num ponto que eu não conseguia comprar calçado, por exemplo, assim. Porque o dinheiro que eu ganhava dava pra pagar o aluguel, água e luz. Né, bem? Bem certinho. E entender a comida essa pessoa nos dava, né? Na igreja, a gente comia lá, né? Porque daí eu não pude procurar emprego, né, meu bem? Isso. Eu tinha que cuidar da igreja e eu cuidava também do bebê, né? Isso, só que não ganhava por isso, né? Não. A gente só ajudava por amor mesmo. Então, eu tive que colocar meu calçado, pessoal. Eu, por exemplo, assim, eu não consegui comprar um calçado pra me trabalhar. E quando começou a furar meu calçado, eu lembro até hoje, para não aparecer meus dedos, eu amarrava um arame. Até quando foi para mim amarrando arame, eu fui amarrando. Foi em volta inteira do calçado. Do calçado, sabe? E essa pessoa, por exemplo, assim, via isso, mas, por exemplo, assim, não ajudou nós. Por exemplo, assim, podia comprar um calçado novo para mim, né, bem? Porque ele prometeu para nós.
E daí, como o Paulo ganhava, o que ele ganhava dava para pagar aluguel, água e luz, quando a gente passava por algum aperto, como a gente tinha vendido, pessoal, os nossos móveis, né, meu bem? Isso. A gente vendeu por um preço muito baratinho. Só que o que a gente recebeu dos nossos móveis, a gente tinha colocado no banco, né? A gente tinha guardado. Então a gente passou por uns apertos e a gente teve que usar esse dinheiro, né, A bem? gente foi usando Foi aos poucos. usando, pegava 50, pegava 100 reais, porque a gente se apertava e a gente não comia fora, pessoal, não saía comer fora, não comia nada de diferente, era o básico, né, meu bem? Isso, é só ali o que a gente come hoje, né? Aham. Mesma coisa, né? Arroz, feijão, a carne de porco. Eles precisavam comprar produto de limpeza no mercado, a gente pegava dessa poupancinha, até que esgotou, Acabou assim. acabou-se. É, então, pessoal, ali falando do calçado meu, né? E eu comecei a me cansar daquilo, sabe? Por quê? Porque eu trabalhava das 7 ao meio-dia, das 1 da tarde até as 6 da tarde. Aí eu chegava em casa, tomava um banho, ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, Às vezes passava quando ia fazer orações, tipo, na igreja. Quando a gente subia o monte, ficava até 2 horas da manhã, sabe? E outro dia tinha que levantar cedo para trabalhar. e pessoal, e tudo, sempre, a gente fez tudo por muito amor, né? Isso, Porque pessoal. a gente se sentia muito grato a Deus pela vida, né? A nossa maior gratidão sempre foi pela vida que a gente tem, né? Pela nossa vida. Então, tudo a gente fazia por amor. A gente sempre falava, a gente não tá fazendo para homens, a gente não tá fazendo para pessoas, a gente tá fazendo para Deus. Só que o que acontece? Passado um tempo, o corpo começa a se esgotar. A mente começa a se esgotar. Não adianta, pessoal. A gente luta, mas chega um ponto que a gente não aguenta. Né, meu bem? E, pessoal, eu naquele cansaço, o nosso casamento já não ia bem. Porque a gente não tinha tempo pra conversar, né, meu bem? Porque a gente não tinha aquele tempo. Por exemplo, se eu só vinha almoçar em casa, só que não tinha como a gente conversar perto deles, né? Então, voltava pra casa de madrugada já ia dormir. A gente não aguentava. Chegava em casa, nem tomava banho direito, já caía na cama, dormindo. Então, nosso relacionamento foi se definhando, né, bem? Isso, pessoal. Então, nesse ponto, por exemplo, sim, que eu cheguei, por exemplo, sim, pensar, tirar minha própria vida. Paulo começou a entrar em depressão. Porque eu achava que se eu tirasse minha vida, todas as coisas se resolveria, sabe? Começou a perder o sentido da vida, né, meu bem? Pessoal, por causa que era muito cansaço, sabe? E nesse meio termo, a gente recebeu aquela palavra de maldições, que eu falei pra vocês num vídeo, que o pastor, a pessoa falou assim pra nós, que se nós voltasse pra trás, se nós voltasse pra Pitanga, nós ia ser malditos, nós ia ser amaldiçoados, sabe? E Você também começou a cuidar da igreja lá, né? teve mais uma questão que eu tive que ir pra uma outra cidade, cuidar da igreja no final de semana. Então aquilo lá, por exemplo, assim, foi deixando mais cansativo ainda. E o Paulo trabalhava de segunda a sexta, né, bem? Segunda a sexta. Segunda a sexta. No sábado era dia de lavar todo o lugar, né? Salão, né? O salão, a gente ia bem cedinho pra gente conseguir terminar até meio-dia, né? Porque a gente fazia tudo com muito amor, vocês não têm ideia, né, Tinha meu que bem? lavar mais de 100 cadeiras, né? A gente lavava todas as cadeiras. A gente cuidava de tudo. Era bem grande aquele espaço, era a parte de cima e tinha toda a parte de baixo, tinha banheiro, tinha tudo, né, meu bem? Então a gente deixava tudo limpinho, né? Com muito amor. Só que, querendo ou não, isso acabava sendo bem cansativo. Porque daí a gente terminava meio-dia, a gente ia correndo pra casa, né? Isso. Comia alguma coisa, você se arrumava, porque 3 horas você tinha que pegar o ônibus pra ir pra essa outra cidade pra cuidar da outra igreja. E eu não podia ir junto, eu tinha que ficar. Paulo ia sozinho, né, Daí, bem? por causa que daí tinha que fazer os cultos fazer a pregação no domingo, né? Paulo cuidava daquela igreja, porque daí não tinha pastor naquela igreja, naquela cidade. Tinha igreja, mas não tinha pastor, não tinha Isso, ninguém pessoal. pra cuidar. Então nessa questão, pessoal, quando eu recebi esse convite para me cuidar da igreja, eu não sabia ler nem escrever ainda. Falei, mas como eu vou pregar uma palavra se eu não sei nada, né? A pessoa falou assim, não, mas Deus vai te dar direção. Aí vai eu, né? Falei, então tá bom, se Deus dá direção, então não tem o que dar errado, né? Aí foi, por exemplo, se eu fui, eu posava para me ser no domingo, né? Fazia, por exemplo, assim, as pregações,
sem saber ler, sem escrever. Eu lembro que o Paulo contava que ele chegava em cima do altar, né? Pegava, abria a Bíblia, né? E falava com Deus, né? E falava com Deus e sempre lhe mostrava uma palavra, sabe? E, Em cima do altar ele aprendeu a ler, gente. pessoal, isso. Eu aprendi a ler em cima do altar e na Bíblia ainda, sabe? Então isso, por exemplo, sim, que foi um processo. Se nós ficássemos lá no mato, eu não sabia, eu não ia aprender a ler. Eu não ia, por exemplo, assim, saber escrever. Então, por exemplo, sim, ali já era algo bom, né, bem? E então, por exemplo, sim, lá eu pregava a palavra no domingo, pegava o ônibus, era meia-noite, chegava 1h30 em casa, ia trabalhar faceiro ainda, né? Apesar das dificuldades, daquele, por exemplo, assim, aquele desejo de me matar, mas a gente, por exemplo, se levava a vida ainda, né, bem? E eu não sabia o porquê que Deus tinha me colocado naquele emprego ainda, sabe? E as pessoas, por exemplo, assim, tão ignorante me tratavam, sabe? Pelo fato de a gente servir a Jesus. Teve um homem lá, por exemplo, assim, que me tratava com tanta, sabe? Era muito ignorante comigo, sabe? Falava alto. Só que sempre tive paciência com os outros, sabe? Eu não retrucava as palavras. Só que daí, um momento, eu fui entender ele. Que ele estava passando por um momento difícil no casamento dele, sabe? Então ali, por exemplo, assim, eu comecei a conversar com ele, fui conversando do meu jeitinho, né? Sem atropelar as palavras, sem atropelar as coisas também, né? E fui começando a entender o que ele estava passando no casamento dele. Então é isso, aquele estresse, sabe? Então ele precisava desabafar. E Quem te tratava mal começou. isso. Ele me tratava mal, sabe? Bem mal mesmo. Aí fomos conversando, fui dando conselho para ele, sabe? Falei, não, mas faça assim, você vai ver que teu casamento vai mudar. E é engraçado, pessoal, que o nosso casamento não estava indo bem, né? Tá. Nosso casamento, quantas vezes a gente tinha até pensado, né? Você, várias vezes pensado, vou deixar a Nath aí e vou embora, né? Isso. Várias vezes passou isso pela cabeça dele. E o nosso casamento não estava indo bem. E o que ele estava fazendo? Dando conselho para dar certo o casamento da outra pessoa. Deus Isso. usa a dor da gente para curar outras pessoas, né, bem? Isso, pessoal, e eu comecei, sabe, entrar na mente daquele rapaz. Falei, não, faça assim, que vai dar certo. Seja mais paciente com a sua esposa, por exemplo, assim, seja mais, por exemplo, assim, tenha paciência com ela. Faça isso, faça aquilo, você vai ver. E outro dia ele chegava, falava, eu tô fazendo isso, e tá mudando. Ele falava assim, começou a dar diferença no meu casamento, sabe? E, pessoal, aquele casamento foi restaurado, sabe? Através de mim, Deus me levou naquele lugar para que aquele casamento fosse salvo, falar assim, sabe? Ele começou a fazer as coisas igual eu falei, sabe? E as coisas começaram a dar certo. E ele chegava feliz no trabalho, sabe? Conversando comigo, falou, eu tô bem, meu casamento tá assim, não vamos se separar mais. O pessoal, ele já tinha pegado o carro dele, colocado as coisas dentro do carro para se mudar. Daí eu falei para ele assim, não faça isso, seja mais paciente, né, velho? E graças a Deus, por exemplo, assim, o casamento dele foi abençoado. E naquele momento que eu entendi o porquê que Deus tinha me levado naquele lugar, sabe? Através do sonho, né? Isso, através do sonho. E Deus, por exemplo, assim, estava comigo, não deixou, por exemplo, assim, eu tirar minha própria vida, porque Deus não me levou lá para me matar. Ele levou, por exemplo, assim, para me aconselhar o outro, né? Pra ser bênção na vida de outra pessoa, Isso. né? A gente sempre entendeu uma coisa, pessoal. A gente nunca tá no lugar onde não é pra gente estar. Se a gente estiver caminhando com Deus, seguindo a vontade de Deus, Deus vai te colocar no lugar onde é pra você estar. Por mais que seja dolorido, por mais que seja um momento difícil que você esteja passando naquele lugar, mas Deus tem algo pra fazer através de você naquele lugar. Né, meu bem? Isso. E nessa cidade onde a gente tava, teve algum outro milagre assim que Deus fez através de você que foi bem impactante? Uma igreja que você cuidava de repente? Teve vários, pessoal, que Deus me usou, sabe? Para abençoar. Mas no momento, assim, não tem, por exemplo, assim, uma lembrança, sabe? Mas, apesar de eu não saber ler e escrever, pregava a palavra, teve muitas pessoas que chegou e falaram assim, minha vida mudou
através dessa palavra. Teve um, agora que eu lembrei, que eu tava pregando uma palavra e eu tava falando sobre perdão, sabe? Eu falei assim, por que você não perdoa aquela pessoa que te magoou? Mesmo que você não foi errado, sabe? E eu pregando aquela palavra, eu vi que uma mulher lá no canto, sabe, chorou. Só que eu não dei muita bola, né? Pregando a palavra, continuei pregando. Uma semana depois, ela veio até mim e falou assim, lembra que dia que a palavra você pregou? Eu falei, lembro. Eu falei assim, você falou assim, quero ir lá perdoar meu irmão. Mesmo que eu não tinha errado. Mas se a gente fizesse a parte da gente, as coisas iam dar certo. E eu fui lá pedir perdão pra ele. Fazia 3 anos que a gente era brigado. E hoje a gente tá bem. A gente tá feliz, a gente conversa. Foi através de uma palavra, sabe? Que eu preguei. Pela honra e glória de Deus, sem saber nada. Deus me usou, né? E teve muitas outras coisas que Deus abençoou através da gente. E toda aquela dificuldade nós passando ali, o cansaço. Um dia eu falei para Deus assim, Deus, não aguento mais. Eu preciso de uma pessoa para conversar. Me mostra uma pessoa para conversar. Porque eu não sentia segurança em conversar com essa pessoa que a gente estava, sabe? Com a Nath eu não conseguia conversar também. Então Deus me mostrou uma pessoa. Aí eu contei para ele aquela situação que a pessoa falou assim, que se nós voltássemos para a cidade de Pitanga, a gente ia ser maldito. A gente não ia conseguir mais nada na vida, né? Se não, tá errado. Falou assim, não se pode voltar assim, você vai ser feliz. Você tá nos caminhos de Deus. E sabe, aquilo lá me aliviou dentro de mim. Por exemplo, assim, foi um peso que tirou das minhas costas. Sabe, eu voltei, sabe, feliz da vida para casa. Daí contei pra Nath. Falei, por que você não pede para Deus mostrar uma pessoa para conversar com você? Porque eu não tô querendo ficar nessa cidade, eu preciso ir embora. Eu não tô aguentando mais, sabe? E daí ela conversou, sabe? Uhum. Deus mostrou uma pessoa para ela conversar também. Eu nunca dava muito ouvido pra você, né, meu bem? Não, ela não me escutava, né? Eu nunca escutava o Paulo, pessoal. Ele às vezes tentava conversar ou falar alguma coisa, eu sempre achava que ele estava errado. Nunca achava que ele estava certo. Sempre eu era certa da situação, né, meu bem? E quando ele chegou, falou isso pra mim, que ele estava querendo ir embora e que se eu não quisesse ir com ele, ele ia ir e eu ia ficar, né, bem? Pra mim foi como se eu ficasse sem chão. Porque a pessoa com quem eu estava, eu me sentia segura, eu me sentia em paz, eu aprendi a amar o Paulo de um jeito tão lindo que ele é metade de mim. Hoje eu sei isso, hoje a gente vive isso, hoje a gente vive um amor verdadeiro que eu não sabia o que era muitos anos atrás. E pra mim foi muito difícil, porque eu tava parece que eu tava entre Deus e o Paulo. E pra mim sempre Deus foi a prioridade. Só que o que eu não sabia separar era Deus. Pra mim Deus era a igreja. Vocês estão entendendo? Eu não tava conseguindo separar Deus da igreja. Pra mim Deus era a igreja. Então eu estava entre a igreja e o Paulo. Não conseguia separar isso. E foi muito difícil. Eu lembro que eu tava no momento limpando a casa, eu me ajoelhei no chão e o celular tava em cima de uma mesinha, a gente tinha uma mesinha bem baixinha, né? E eu comecei a chorar muito, muito. Falei, Deus, por que você não me mostra? Por que eu tô passando por isso? Por que você me permitiu passar por isso? Eu não tô conseguindo, é como se eu estivesse no meio do muro, assim. Não consegui nem para o lado do Paulo, não consegui nem para o lado da igreja. Não tinha perspectiva de que caminho seguir. E eu chorei muito ali naquele momento e de repente eu respirei, parei um pouco e ligou a tela do celular e apareceu um vídeo. Eu nunca esqueço daquele vídeo. Apareceu aquele vídeo e era uma pastora, uma mulher de Deus mesmo, e começou a passar aquele vídeo. Ela falou, mulher, toma o seu papel de volta. Gente, ela falou tanta coisa pra mim, porque desde o momento em que a gente veio para a cidade, que a gente veio cuidar da igreja, né, meu bem? Eu esqueci do meu casamento. Eu esqueci totalmente que o Paulo era meu esposo. Então, eu já nem tinha mais ele como meu esposo, e sim como apenas uma pessoa que estava do meu lado.
Então eu não cuidava dele, não tirava um momento para cuidar dele, a gente nem tinha tempo, na verdade, né? Mas eu não me esforçava para isso. E a partir desse dia, eu quis cuidar do nosso casamento. Eu quis ficar mais perto dele. Tentei, mas não deu, né, meu bem? A gente passou por um processo mais difícil ainda. Só que daí eu comecei a orar muito para Deus me dar direção, me dar sabedoria, me dar discernimento, porque eu não sabia o que fazer. E pra mim tava sendo muito difícil, pessoal. Tava sendo muito difícil mesmo. Até que um dia, pra honra e glória de Deus, a mesma pessoa que era de Curitiba, que tinha falado que Deus tinha um grande propósito na nossa vida, que Deus tinha algo preparado para nós, que ela viu uma luz tão linda em nós que ela não tinha visto em outra pessoa ainda, ela veio falar comigo, pelo celular, né? Ela foi falar comigo. E eu contei toda a situação que a gente estava passando, contei cada detalhe para ela. E ela falou bem assim: Nath, eu vou dizer uma coisa para você. Aonde você estiver, a obra de Deus não vai parar. Aonde vocês for, vocês vão estar fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus também é cuidar da sua casa, é cuidar da sua família, é cuidar das pessoas que estão ao seu redor também. A obra de Deus não é só dentro de uma igreja. Não é só trancado dentro de uma igreja. Isso não é apenas isso que é a obra de Deus. Aonde vocês for, Deus vai usar vocês para fazer o que Ele tem que fazer. E aquilo saiu também, que nem o Paulo falou, como se saísse um peso das minhas costas, como se eu me sentisse bem, em paz e decidida naquele momento a andar com o Paulo, porque eu tinha certeza absoluta que aonde a gente estivesse, a obra de Deus ia continuar em nós. O ministério não ia parar. O que Deus tinha para fazer através de nós, Deus ia continuar fazendo. E naquele lugar, eu senti que Deus, o que a gente tinha que fazer naquela cidade, o que Deus queria fazer, na verdade, através de nós naquela cidade, Deus já tinha feito. O Paulo, através do Paulo, Deus já havia, né, abençoado muitas pessoas para a glória de Deus. Eu também presenciei, além de todas as outras coisas que Deus fez através de mim, teve um que me tocou muito, que foi a cura de uma menina, uma jovem, que já fazia um tempo que estava com hemorragia. E eu não estava passando muito bem de saúde, então a gente sempre reclama muito, né? E eu fui consultar no postinho de saúde e eu encontrei essa menina lá naquele postinho. E daí eu fui até ela para conversar, para ver como que ela estava, porque há um tempo ela participava da igreja, já fazia bastante tempo que ela já não ia mais na igreja, então eu não sabia como ela estava. Como eu tinha visto ela naquele postinho, eu resolvi ir até ela e perguntar como é que ela estava. E ela me contou a situação que ela estava passando. Ela falou bem assim, que já fazia alguns meses que ela estava com muita hemorragia, ela já não conseguia nem ficar de pé sozinha, e já tinha emagrecido, não me recordo a quantidade, mas em 3 dias ela tinha emagrecido não sei quantos quilos lá. Tava tipo uma situação bem precária, não sei como é essa palavra, mas estava numa situação bem difícil. E ela tinha voltado lá para fazer novos exames, e sempre fazendo exames, o pai dela levando ela, né, para todos os lugares. Eu nunca esqueço a palavra que eu falei para ela. A gente nem sabia muito o que falar, mas o Espírito Santo falou. Eu lembro exatamente o que eu falei. Eu falei bem assim: hoje mesmo, era numa sexta-feira, hoje mesmo, antes de você chegar no portão da sua casa, Deus vai ter te curado dessa hemorragia. E eu fui para casa, consultei, fui para a igreja, né, cuidar da igreja, e era o culto de domingo, passou o culto da manhã, passou o culto da tarde, e no culto da noite, depois que o pastor já tinha começado a oração, quando eu olho para a porta da igreja, ela estava entrando. E eu lembro que eu vi ela entrando, eu só fechei meu olho e falei: Jesus, será que ela foi curada? E depois da oração, sempre o pastor falava para as pessoas que tivessem um milagre, né, para subir até o altar para contar o testemunho. E a hora que eu olhei para ela, ela levantou a mão. E ela falou: pastor, eu tenho um milagre para contar. E ela subiu naquele altar e contou o milagre dela. E na sexta-feira, na hora que ela chegou no portão da casa dela, ela foi curada da hemorragia, a hemorragia cessou. A partir daquele momento, a hemorragia dela
cessou, para honra e glória de Deus. Gente, isso foi tipo uma coisa que me tocou muito, além de todas as outras coisas que Deus fez, mas isso foi o que mais me impactou, assim, sabe? Então eu tinha certeza de que a nossa missão, digo missão, o que Deus queria fazer através de nós naquela cidade já estava concluído. E se a gente estava sentindo aquela paz naquele momento, da gente sair daquela cidade, já era o momento certo da gente sair. E a gente decidiu sair, né, bem? Isso, pessoal.